Psicoterapia. A gente ouve falar bastante, né? Mas o que essa palavra significa de verdade? Sabe, para além daquela imagem que a gente vê nos filmes, nas séries. Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. Vamos desvendar essa jornada pela mente humana e entender o que acontece de fato por trás da porta de um consultório. É. Para muita gente, quando se fala em psicoterapia, a imagem é essa aí, né? Aquele divã clássico, o terapeuta com um caderninho, anotando tudo, talvez uma conversa ali sobre um sonho maluco da noite anterior. É o clichê que todo mundo conhece, não tem jeito. Mas será que é só isso mesmo? O que será que acontece de verdade nesse espaço? Um lugar que para tanta gente é super transformador? Pois é exatamente essa pergunta que a gente começa a responder agora. Então, vamos lá. Vamos começar do começo, do básico mesmo, respondendo à pergunta mais fundamental de todas. Afinal, o que é, na essência, a psicoterapia? Olha só que interessante, a própria origem da palavra já dá uma pista incrível. Psicoterapia vem do grego, e a tradução literal é cura da alma. Pensa bem, cura da alma. Só isso já joga o conceito lá pra cima, né? Mostra que é algo muito, mas muito mais profundo que um simples bate-papo. E essa profundidade toda não é uma coisa aleatória, sabe? É super importante entender que a psicoterapia de hoje não é uma conversa de bar. Não mesmo. Ela é um método científico, uma forma bem estruturada para acessar e, de fato, compreender como a nossa mente funciona. Ok, mas não é só um método. A psicoterapia se apoia em um pilar que é, assim, fundamental, a tal da relação terapêutica. E olha, é aqui que a coisa começa a ficar interessante de verdade. Porque, no fundo, no coração de todo o processo, o que a gente tem é um encontro. Sabe, a psicoterapia é, antes de mais nada, um envolvimento humano. É sobre o encontro de duas pessoas, ali, numa relação que tem o objetivo de ser profunda, de ser cheia de significado. E olha que legal, esse encontro não rola numa bolha isolado do mundo, não. Para ele ser real, ele precisa de três partes. Claro, a pessoa que está buscando o processo, o psicoterapeuta, e, o que é crucial, o mundo em que os dois vivem. É isso mesmo. A cultura, o contexto social, a realidade do dia a dia, tudo isso entra junto na sala de terapia. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? Falar que o núcleo de tudo é um encontro humano. O que isso muda no fim das contas? Então, a gente chega agora num ponto que é, sério, fundamental. Um princípio que tem o poder de mudar completamente a forma como a gente enxerga o que é terapia. Olha isso. A psicoterapia é uma função de amor, de doação, de entrega. É forte, né? Mas é isso mesmo. A ideia aqui é que uma relação que seja só técnica, fria, ela simplesmente não funciona, tá fadada ao fracasso. E isso mostra o tamanho da dimensão humana que está em jogo. A empatia, a confiança, o afeto, tudo isso é indispensável para que a tal cura da alma possa de fato acontecer. Beleza. Então a gente já entendeu essa base humana super importante do processo. Mas e na prática? Como é que isso funciona? Qual é o método que está por trás dessas conversas todas? Bom, a ferramenta principal para destravar tudo isso é a entrevista psicológica. Mas, ó, não vai pensando que é um bate-papo qualquer, não, longe disso. É por meio dessa conversa que é toda estruturada que o processo vai se desenrolando e a exploração de verdade começa a acontecer. E também não tem um jeito só de fazer isso, viu? Existem abordagens diferentes. Por exemplo, na chamada entrevista diretiva, o terapeuta é quase como um maestro, sabe? Ele interpreta o que está acontecendo, guia a conversa com base nos sintomas. Agora, na não diretiva, a coisa muda completamente. O foco está todo na pessoa, no cliente. É ela quem lidera o caminho e o grande objetivo é o crescimento, a autodescoberta dela mesma. Certo. Então a gente já viu o que é, qual é a base, como funciona, mas no fim do dia, para onde essa estrada toda leva? Qual é o propósito final dessa baita jornada interior? Essa jornada é descrita de um jeito muito poderoso, como um mergulho profundo e difícil no mais íntimo do próprio ser. Quer dizer, não é um passeio no parque, exige coragem, sim, mas é isso, uma exploração daquilo que é mais essencial na gente. E o ponto-chave é esse aqui, ó. O objetivo maior é se reconhecer. A partir do momento em que a pessoa se reconhece, aí vem o entendimento. E com esse entendimento que acontece, surge a chance de encontrar jeitos novos, mais saudáveis, mais autênticos, de estar no mundo, de se relacionar. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final, né? A psicoterapia, como a gente viu, vai muito, mas muito além do estereótipo do divã.
É um encontro humano profundo, é um método científico e é uma jornada interior e tanto. E aí fica a pergunta no ar: que jornada de autodescoberta pode estar esperando por aí?